Direito de família, nós sabemos que nós temos elementos do direito material que são muito importantes para nós. Nós tivemos recentes alterações, como na guarda compartilhada, temos a questão da alienação parental, que tem uma lei própria desde 2010, mas que houve incorporação aqui, né, para esse Código de Processo Civil, né, especificamente da alienação parental. Então, eu entendi, ou por bem, de nós fazermos uma leitura assim, que tratássemos de elementos de direito material com direito processual, para entender como é que esse direito de família novo vai se conduzir daqui para frente, entrando em vigor, logicamente, o novo Código de Processo Civil, dentro do período que se espera, ou seja, a partir de 17 de março do ano que vem. Estamos no período de vacância, não é? Da vacatio legis, e as contribuições ainda são bem-vindas, mas eu acredito que já dá para nós tratarmos desse assunto, sim, não é? E é mais do que necessário, porque nós temos que nos familiarizar com o novo código entrando em vigor dia 17, nós temos já que saber desses procedimentos e qual é essa leitura, afinal de contas. Eu vou procurar... Você pode me ajudar a trocar, doutora Estela? Muito obrigada. Só para matar a saudade dos grupos de estudos, né, da Comissão de Família. Aliás, aqui eu já rendo as minhas homenagens ao presidente da Comissão de Família, Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, de cuja comissão muito me honra ser vice-presidente desde a instalação, já estamos na segunda gestão, e temos uma parceria incrível, e eu sei que ele será um dos palestrantes também, em tema pontual, então, né, já fica aqui o meu abraço também, o meu respeito ao querido Dr. Nelson. Bem, puder, por gentileza, pode passar já. Isso. Eu acho que eu vou lá, daqui a pouco, lá para frente. Mas, por enquanto, o direito de família e o novo CPC. Logicamente que o tema é, por demais, abrangente. Como eu disse, nós não vamos tratar de todo o direito de família no reduzido tempo que nós temos para tratar. Mas é importante nós pontuarmos algumas questões. Primeiro, quando nós falamos de família, gostaria que deixasse lá para eu acompanhar. Acho que eu vou lá para frente. Vamos lá. E você troca para mim, por gentileza? Vamos lá. Vai também? Vamos lá, então. Porque apesar que dá para ver por aqui, viu, doutora Francis? Vou ficar aqui, perto dos colegas e das colegas. E vou procurar me ater esse espaço, viu? Vou me esforçar. Obrigada, doutora Estela. Não, pode, do começo. Não, primeira. Antes dela? Muito bem, agora a primeira. Aí eu te aviso quando for para trocar, tá bom? Por gentileza. Obrigada por me ajudar, doutora Estela. Primeira, então, pode passar agora. Bom, para nós falarmos de direito de família no novo CPC, nós temos primeiro que entender de que família nós estamos falando, não é verdade? Porque essas normas incidirão, logicamente, sobre os diversos arranjos que existem atualmente no direito de família pátrio. Então, se hoje nós falamos em famílias pós-Constituição de 88, porque anteriormente nós só tínhamos aquela que era constituída pelo casamento, não é, que era a família legítima, um Código Civil de 16, que esteve em vigor até o dia 10 de janeiro de 2003, portanto, nós temos só 12 anos de Código Civil vigente, então nós temos que lembrar essa evolução, falar a respeito dela, para poder entender as normas que vão incidir sobre essas questões de família. Então, hoje, nós podemos falar que, após a Constituição e após o reconhecimento das modalidades de família, casamento, união estável e monoparentalidade, em 88, aí nós já temos hoje casamento, que pode ser hétero ou homoafetivo. Mas por que eu digo isso? Alterou a Constituição? Houve alteração na Constituição? Não houve. Mas nós tivemos uma decisão do STF, com efeito vinculante, eficácia erga omnes, e nós não podemos desconhecer hoje, até porque existe, embora não seja uma lei própria, nós sabemos que hoje os casamentos homoafetivos também se realizam, por força da resolução 175 de 2013 do CNJ. Ou seja, casamento, quando eu falo, e essa terminologia heteroafetivo e homoafetivo veio justamente a partir de quando? Desta decisão de 5 de maio do STF, quando se reconheceu que, quando houvesse a diversidade de sexos, nós falaríamos em heteroafetividade. E quando não houvesse a diversidade de sexos, nós teríamos o quê? A homoafetividade. Mas por que homoafetividade e não homossexualidade? Porque a atenção que se dá é justamente a uma forma de originar a família em que pessoas do mesmo sexo se unem de forma duradoura, né, pública, né, e pública duradoura, com a intenção de constituir família. Certo? Então, esta é a união estável do parágrafo 3º do artigo 226, mas
Como não houve uma emenda constitucional que alterasse, retirando a diversidade de sexos, porque a união pública, contínua e duradoura, com a intenção de constituir família, está entre homem e mulher na Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º. Mudou isso? Não mudou. Então, se não mudou, nós temos a união estável, que é heteroafetiva, e nós temos, a partir do reconhecimento do STF, a união homoafetiva, que tem os efeitos da união estável. Assim decidiu o STF. É importante nós frisarmos isso. Por quê? Porque os efeitos são os efeitos da união estável. Fosse para se considerar união estável ou homoafetiva, logicamente, que o STF não teria dito que se estenderiam os efeitos da união, se aplicariam os efeitos da união estável. Até porque o STF não pode legislar, pode? Não pode. Mas tinha que decidir, não tinha? Lógico, porque estava na alçada do STF discutir a constitucionalidade, se poderia originar uma família a partir da união de pessoas do mesmo sexo. Não é isso? E assim se decidiu. Então, hoje, não só nós temos a união homoafetiva, uma das modalidades, em que não há formalidade do casamento, não há processo de habilitação, porque é o que difere justamente é o que é a formalidade, não é isso? Como nós temos também o casamento homoafetivo. E essa união, sim, é aquela que tem os efeitos do casamento, porque se submete às formalidades do casamento, certo? Então, casamento, formalidade, que tem lá as preliminares, né? Formalidades preliminares, casamento, para poder se expedir um certificado de habilitação para o casamento. Ou seja, não há impedimento, essas pessoas podem se casar, não é isso? Se houver uma irregularidade, essa irregularidade pode ser sanada no curso do processo de habilitação, isso tudo é casamento, certo? Formal. Se não, as pessoas, com ou sem diversidade de sexo, não desejarem se submeter à formalidade da lei, aí nós poderemos ter ou uma união homoafetiva ou uma união heteroafetiva. E a união heteroafetiva é a união estável. Claro? Muito bem. Além disso, nós temos a monoparentalidade desde a Constituição, qualquer dos pais e seus filhos. E temos também, a partir da Lei 12.010, de 2009, uma alteração introduzida no Estatuto da Criança e do Adolescente para reconhecer famílias extensas ou ampliadas, aquela em que não há nem pai nem mãe. Por isso, também chamadas de famílias anaparentais. Não há pai nem mãe. Ana, no prefixo de negação. Não há parentes, nem pai, nem mãe. Mas essa família extensa ou ampliada tem reconhecimento legal, expresso no artigo 25, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, nós temos casamento heteroafetivo, união estável, e ali eu fiz uma observação do provimento 37 de 2014 do CNJ. Por quê? Porque as uniões estáveis hoje podem ser registradas no livro E do cartório do primeiro registro civil da circunscrição. Certo? Então, já pode haver registro da união estável, coisa que antigamente não podia, até 2014, não tão antigamente. Mas por que eu chamo a atenção? Porque, se me perguntarem, então nós temos um estado civil de convivente hoje, já que pode ser registrado? Qual a resposta? Há um estado civil de convivente? Não. Pegou bem? Não. Por quê? Pode ser registrado, se reconhece o estado de convivência, mas as pessoas ainda detêm o mesmo estado civil que detinham quando se uniram. Elas não alteraram o estado civil. Ou seja, para ser união estável, e aí vem a briga, só pode ser solteiro, não é isso? Ou divorciado, ou... Aí já é a pimentinha. Viúvo ou viúva, lógico, ou aí vem o separado judicialmente, que é a grande confusão, que é o artigo 1723, parágrafo 1º, segunda parte do Código Civil, que diz que entre pessoas separadas judicialmente ou separadas de fato, também pode ocorrer o quê? A origem de uma família pela união estável. E aí, aquela eterna discussão que eu tenho, né, e não fui só eu, aliás, muito bem acompanhada de eminentes juristas, que entenderam o seguinte: como que eu posso ter uma união estável? Essa união estável é aquela que pode ser convertida em casamento, não é? Muito bem. Eu pergunto, separado judicialmente pode se casar? Pode? Não. Então, separado de fato, qual que é o estado civil dessa pessoa? Casado. Casado pode casar novamente na constância do seu casamento?
Não, mas por força desse dispositivo, se considera que há união estável. Para reconhecer a modalidade de família que essas pessoas quiseram constituir, apesar de não terem formalizado a dissolução do vínculo anterior. Certo? Porque a separação só dissolve o quê? A sociedade conjugal. Não é isso? Não dissolve o vínculo do casamento. Esse só a morte ou o divórcio. Certo? Então, vamos guardando isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu me recordo muito bem que aqui estive no dia 31 de julho, aliás, foi no Gazeta, mas antes disso, dia 5 de agosto, eu vim, né, doutora Francis? Estive aqui dia 5 de agosto de 2010. A emenda constitucional 66 tinha acabado de entrar em vigor, porque ela é do dia 13 de julho de 2010. Entrou em vigor dia 14. É aquela que alterou o artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, para suprimir a exigência de 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato para se obter o divórcio. Recordam-se disso? E aí eu me recordo que foi uma loucura, porque o que eu fui aqui, imagina, não existe mais, por que não existe mais? Falei, calma, nós precisamos avaliar, nós precisamos analisar, porque não deixa de ser uma condição ou um instrumento de que dispõe aquele casal que muitas vezes não pretende se divorciar, por razões que sejam. A questão de problema religioso, não é? Primeiro que não é problema, não é? Porque, afinal de contas, o direito de crer, não é? Ou de professar a religião que se pretenda, é livre aqui no nosso país, não é? É ou não é? Por que eu vou dizer aquela religião não permite, então ele está fora? Vou obrigar uma pessoa que entende que não pode se divorciar, um casal que entende que não pode se divorciar, se eu tenho um instrumento à disposição para isso, que é a separação, seja judicial ou extrajudicial, vou dizer, não, você tem que divorciar ou tem que permanecer em adultério, por exemplo. Vocês acham que está correto isso? Então, por que eu vou extirpar do ordenamento jurídico um instrumento que viabiliza para que essas pessoas possam reorganizar as suas vidas, embora não queiram dissolver o vínculo? Não é um direito que as pessoas têm? É direito, é livre, é direito à liberdade de escolha. O instrumento jurídico está lá à disposição. Então, quando eu já defendia isso desde o dia que eu vim aqui, aliás, 31 de julho, lá no Gazeta, e dia 5 de agosto aqui. E eu me recordo que a tendência foi, não, mas não existe mais, mas não existe mais, mas não existe mais. E hoje nós vamos ver se existe ou não existe, pelo menos nessa lei que deve entrar em vigor, né, o ano que vem. Mas antes de eu voltar lá, falar de socioafetividade. Eu chamo a atenção aqui, porque este novo Código de Processo Civil, então logo entra em vigor, a partir do dia 17, vamos ver quando será, não é? Porque já existem muitas discussões a respeito também, se realmente entrará em vigor no dia 17 de março mesmo. Mas o fato é o seguinte, nós temos que lidar com o direito substancial ou material. Nós temos que lidar com a questão também da socioafetividade. Não são poucas as decisões pelo país que reconhecem vínculos de socioafetividade, onde existe afeto, intenção de se constituir a família, mas alguns arranjos diferentes vêm sendo homologados pelo judiciário. Não é verdade? A ponto de, quando nós temos aí nome, tratatos e fama, que são os 3 requisitos, as pessoas que se reconhecem como família, que são vistas pela sociedade como família e se tratam como família, se cuidam, se protegem como família. Aí eu tenho os 3 elementos da socioafetividade. Só que hoje se reconhece também família socioafetiva quando já existe uma família constituída, com pai biológico, mãe biológica e uma terceira pessoa, não é? Seja adotante, seja pelo vínculo de socioafetividade, porque o adotante, na verdade, não. O adotante, pela adoção, se rompe os vínculos anteriores biológicos, não é isso? Passa a ser aquela família de adoção, que é uma família com todos os direitos, sem nenhuma diferenciação, não se pode distinguir. Mas a adoção rompe os laços com a família natural, não é? E hoje o que nós temos visto proliferarem aí várias decisões em que se reconhece a multiparentalidade, vários pais para o mesmo filho, o que significa vários avós para o mesmo filho, o que significa vários bisavós
para o mesmo filho. E quando eu falo isso, diz, imagina bisavó. Pois saibam que eu trouxe uma decisão outro dia em que há disputa, regulamentação de visitas, entre 3 gerações, avó, bisavó e trisavó. Sim, eu faço questão de levar. Vocês sabem por quê? Porque aqui é Brasil. Sem dúvida nenhuma que nós temos que conhecer direito comparado, trazer os elementos que tragam, que enriqueçam, não é? Que enriqueçam o nosso direito, lógico que sim. Mas nós não podemos nos esquecer o quê? Da nossa realidade, que é de Brasil que nós falamos. Desse país que tem dimensões continentais, que tem uma diversidade incrível de formação de família. É verdade ou não é? Só que, será que todas elas devem necessariamente se submeter a um critério ou serem consideradas como família e terem disciplina própria, ou já estariam suficientemente asseguradas para nós não criarmos mais situações em que depois nós não possamos dar conta? Não podemos esquecer que, lamentavelmente, mas é uma realidade, nós sabemos que tão logo ocorra a menarca, tão logo a mulher possa ovular, não é isso? E muitas vezes ela tem quanto? 10 anos, não é isso? É difícil a gente imaginar que aqui no nosso país aconteçam gestações com meninas, mulheres dessa idade? É difícil? E a avó, quer dizer, a mãe dela, essa altura, tem quantos anos? Se ela tem 10, a mãe vai ter 20 e pouco, não é isso? Raciocinando, 28, 25, nem isso. E aí você vai para a bisavó, e chegar na trisavó não é difícil. Então, eu tenho esse acórdão. É para essa realidade que nós temos que atentar. Porque, se nós não atentarmos, não haverá Código Civil novo e nem legislação nenhuma que dê conta disso. Concordam comigo ou não? É conscientização. É disso que nós temos que falar hoje. O que o CPC diz? Ótimo. Mas ele tem que dar conta disso. Porque vocês podem ver que todos os artigos que nós falamos do novo CPC, em algum momento vocês viram falar de mais de 2 pessoas como pai e mãe? Ainda que seja pai, pai, mãe, mãe, porque hoje se reconhece, não é isso? Mas mais do que um par. Vocês já leram os dispositivos? Em algum momento ali tem trio, quarteto, quinteto? Não. Ou seja, nós teríamos que fazer um novo arranjo para poder dar conta disso que está aparecendo na jurisprudência. Em que pesem as homenagens que muitas vezes se façam, como um caso de um acórdão aqui em São Paulo, em que se homenageou a mãe falecida, e a madrasta fez questão de manter o nome da mãe biológica no registro da criança, para homenagear a mãe falecida. E assim começou, porque já eram 3 no registro, a mãe biológica, a madrasta, não é? E o pai biológico, em homenagem e tal. Só que eu digo o seguinte, madrasta, padrasto, vínculos de afinidade no sentido jurídico da palavra, nós já temos tratamento, não temos? Temos. Se quiser adotar, pode adotar, não pode? Mas tem que fazer o quê? Tem que dissolver o vínculo anterior, não tem? Tem. Porque já existe todo um tratamento para isso. Então, aquela família que não deixa de ser responsável, portanto, passa a ter essa família adotante, que é a que vai ser responsável dali para frente, e vice-versa, porque é uma via de 2 mãos. Só estou dando uma pincelada nisso, por quê? Porque não adianta nós falarmos do novo CPC se nós não falarmos do nosso direito de família. É esse que nós temos que dar conta. É dele. Então, vejam. Se nós olharmos a Lei 13.105, chamada de novo Código de Processo Civil, dia 16 de março de 2015, recentemente entrada em vigor, publicada no dia 17 de março, nós vamos ver que esse período de vacatio legis, no artigo 1045, é de quanto? De 1 ano. Ou seja, nós já estamos em agosto. Então, já corremos aqui quanto? Março, abril, maio, junho, julho, e agora nós vamos para o 5º mês, não é isso? Ou seja, nós teremos aí um pouquinho mais do que 7 meses para 6 meses e alguns dias, para entrar em vigor esse novo CPC. E aí, sem dúvida alguma, eu devo reconhecer algumas características a esse novo CPC. Primeiro, ele prestigia a celeridade e a efetividade processual. A ideia, logicamente, é que os processos caminhem mais rapidamente. Não é isso? Sim, ele está prestigiando. Nós percebemos isso nos dispositivos.
Percebemos também uma sistematização das normas que dizem respeito ao direito de família e das sucessões. Isso é ótimo, excelente, porque precisávamos mesmo. Tanto que muito da legislação esparsa já foi incorporada nesse novo CPC. Ótimo. Muito bem, são características positivas. Só que aí, o direito de família também tem desafios. E esses desafios têm que ser enfrentados. E depois nós vamos ver como é que o direito, ou o Código de Processo Civil, vai dar conta desses desafios. Vamos ver. Se nós temos que falar ali, por exemplo, a questão da separação, ou do divórcio, ou da dissolução da união estável, não é isso? Quando nós temos aí, sempre, pelo princípio da monogamia, que rege o nosso ordenamento jurídico, nós temos sempre um par, um casal. Seja hétero ou homoafetivo, seja pelo casamento, seja pela união estável, seja da forma como for, nós teremos ou união afetiva, não é isso? Nós teremos sempre um par. É o princípio da monogamia que rege o direito de família. Ali ao lado é uma foto, inclusive, de uma criança muito triste, mas que eu coloco essa foto porque toda vez que eu trabalho com essa matéria, é o que mais me chama a atenção a lembrar quando nós lidamos com as crianças e os adolescentes que são vítimas de alienação parental. E esse CPC, novo, ele trata especificamente da alienação parental. Ele traz essa matéria para dentro do CPC. Então, nós temos que entender o que é alienação parental. Por que eu falo isso? A lei é de 2010, gente. A lei 12.318 é de 2010. Nós estamos em 2015. Aí eu pergunto, será que todos já assimilaram, todos os operadores do direito já assimilaram adequadamente o que vem a ser alienação parental? O que vocês acham? Não, né? Então, é uma matéria relativamente nova para nós. Embora a temática, o conteúdo, seja antiquíssimo, desde que o mundo é mundo, não é? Mas nós temos aí um novo Código de Processo Civil que traz alienação parental. Nós temos que saber do que se trata. Outra coisa, ali, que hoje eu nem vou falar, mas vocês podem imaginar que eu estou falando da procriação artificial, não é? A procriação artificial, é impressionante o número de consultas que eu e nós do Direito de Família temos recebido pela questão da procriação artificial assistida. As diversas modalidades. Porque hoje é saída para quem não quer se casar, mas quer ter filhos, é ou não é? É saída. Pode se submeter à procriação artificial, independentemente de ter um relacionamento estável, casamento, não precisa mais isso. É também uma saída que a medicina dá, e o direito ainda não acompanhou, não regulamentou. Para quem? Para os pares homoafetivos, não é isso? Que podem ser ou pai ou mãe já biológicos, mas podem pretender o quê? Uma gestação temporária de útero, como é o caso da resolução 2013 de 2013 do Conselho Federal de Medicina, que disciplina essa matéria. Eu falei de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu não falei de uma norma de caráter geral obrigatório. Falei de norma deontológica. Vocês estão vendo? 2013. Isso porque esta resolução do Conselho Federal de Medicina já substituiu a 1957 de 2010. Que, por sua vez, substituiu a 1358 de 92. Quantos anos são? 2002, 2012, 2015. Não é isso? São 23 anos? 23 anos que resoluções do Conselho Federal de Medicina tratam dessa matéria e nós ainda não temos uma legislação de caráter geral. Embora na Comissão de Família nós tenhamos uma comissão que trata especificamente da reprodução assistida. E ali nós temos a questão da multiparentalidade, que é outra situação que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque nós vamos falar de guarda. Este novo CPC fala da guarda, especificamente nas ações de família. De que guarda nós estamos falando? Será que já se assimilou tranquilamente o Instituto da Guarda Compartilhada? O que vocês acham? Falta de? Aí é que está. Material publicado é uma coisa. A assimilação é outra. A assimilação para decidir é outra. A assimilação para pleitear é outra. Então, nós temos que pensar nisso tudo, porque se você não tiver o direito material, como é que você trabalha
com o processo. Aí vocês vão receber aquelas decisões desse tipo. Guarda compartilhada alternada. Eu quase tive um surto. Falei, posso entender? É compartilhada ou é alternada? Ah, mas tem alternância de dias. Eu não disse alternância de dias. Eu perguntei se a guarda é compartilhada ou se a guarda é alternada. E a gente tem que falar um pouco disso ou não tem? Tem. Não adianta eu trazer para vocês o artigo do CPC novo e dizer, olha, essas vou tratar no litigações de família. O artigo está, a gente pode até ler, vai reproduzir, ótimo. Só que precisamos entender o que vem a ser uma coisa e o que vem a ser a outra, para depois nós pleitearmos, não é isso? Muito bem, por favor. Então, eu vou tratar de 3 temas hoje. Como os colegas que vão me suceder na área de família vão tratar de alimentos, vão tratar de execução de alimentos, vão tratar de outras especificamente desses pontos, eu vou tratar desses que ninguém, até onde eu vi pelo menos, vai tratar. Que seja a separação, a manutenção do Instituto da Separação, seja judicial ou extrajudicial, no novo CPC, a questão da guarda unilateral, uniparental ou compartilhada, e a questão da alienação parental. E aí nós vamos trabalhar as questões das ações. Só que eu gostaria de mencionar que nós tivemos aqui no dia 20, se não me falha a memória, foi dia 20, nós tivemos aqui palestras, 3 palestras excepcionais da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, falando sobre a questão da separação no novo CPC, do doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, falando sobre a tutela de urgência e as medidas, não é? E doutora Verônica César Ferreira, falando sobre a mediação no novo CPC. São matérias importantíssimas. Aliás, elas estarão disponibilizadas em breve, porque foram filmadas as palestras e serão disponibilizadas pelo departamento no tempo oportuno. Mas, vamos lá, por favor. Com relação à manutenção da separação. Primeiro, essa modalidade separação, nós estamos falando de uma espécie dissolutória da sociedade conjugal, uma forma de dissolver a sociedade conjugal. Não estamos dissolvendo o vínculo, porque aí é o divórcio, certo? O que se aplica? Exatamente aquilo que a doutrina sempre tratou. As modalidades de separação permanecem no ordenamento jurídico. Será a separação remédio, será a separação a separação porque não existe mais a intenção das pessoas continuarem casadas, sem precisarem declinar o motivo, certo? Como será também a separação sanção. E aí vem aquela célebre discussão. Mas escuta, não se discute mais culpa. Por que vai falar em culpa? Seguinte, a separação sanção, quando essa modalidade aconteceu, e a Lei 6.515 de 77, nós sabíamos que a ideia, 77, eu estou falando 11 anos antes da Constituição Federal, a intenção qual era? Logicamente que o casamento fosse mantido, ainda a mulher estava numa posição desfavorecida, não havia ainda o princípio da igualdade, que hoje a Constituição garante ao homem e à mulher, cônjuges e conviventes, não é isso? E, logicamente, que as sanções, na época, eram o quê? Aquela que der causa... A pessoa que der causa, imaginem quem é. Imaginem quem. Não, agora vocês vão ver. Primeiro, quem der causa à separação, por grave violação do dever do casamento, certo? Injúria grave. Incorrerá em 3 sanções, uma vez comprovada a culpa. Primeira, a perda ao direito de alimentos. Não é isso? 77. Segundo, perda da guarda dos filhos. Terceiro, perda do uso do nome. Não eram essas sanções? Vocês querem ter uma ideia? Vamos voltar para 77, só para contextualizar. Primeiro, perda ao direito a alimentos. Em 77, quem ainda que pleiteava alimentos em face do outro? Quem era? A mulher, certo? Que ainda não era autossuficiente, ainda hoje não se pode dizer que seja totalmente, mas já evoluiu muito nesse aspecto. Né? Até porque a Constituição, 11 anos depois, igualou, certo? Muito bem, pelo menos formalmente nós temos a igualdade. Perda da guarda dos filhos. Quem ainda, até hoje, ainda é a guardiã? Estatisticamente ainda é a mulher, geralmente unilateral, e a mulher. Perda do uso do nome. Quem que adquiriu o nome em 77 do outro? A mulher, porque não podia o homem adquirir o sobrenome o marido adquiriu da mulher.
da esposa, certo? Ou seja, era uma forma indireta de dizer, mulher, mantenha o casamento, porque esse é o interesse da sociedade, certo ou não? E não venha alegar nada daquilo que você não possa comprovar, porque senão, por culpa, será decretada a separação, sanção, e eles serão aplicadas tais e quais, certo? Muito bem. 11 anos depois vem a Constituição, e a Constituição diz, não, direitos iguais, deveres iguais. Então, estamos em 2015. Só que aí eu pergunto o seguinte, a separação, houve esse movimento todo da Emenda Constitucional 66, e depois da igualdade conquistada formalmente pela Constituição, entre homem e mulher, marido e mulher, entre os conviventes, caminhando as leis todas, né? A lei da união estável, né? As duas leis de 94 e de 96. Então, caminhando formalmente, nós vimos o quê? Chegou um determinado momento em que houve um trabalho doutrinário no sentido de dizer o seguinte, não se fala mais em culpa. Quem quiser se divorciar, divorcia e não precisa mais se separar, não é isso? Mas eu pergunto o seguinte, se você tem a liberdade de escolher entre dois institutos, um que dissolve o vínculo e outro que não dissolve, você não tem o direito de escolher? Você é obrigado a se divorciar? Ou ficar casado e, por exemplo, infringir um dever do casamento? Ah, porque os deveres do casamento estão todos mantidos. O artigo 1566 do Código Civil. Deveres de ambos os cônjuges. Primeiro, fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca é um com o outro com um, certo? Não cada um com os outros. Ah, vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Posso fazer um parênteses aqui rapidamente? Obrigada, Trafins. Parênteses rapidamente? Imaginem aquele nosso consultório confessionário, escritório, consultório, confessionário, de advogado de família, não é? E rompe a sala uma senhora, uma jovem, muito jovem, candidata a senhora, né, pelo casamento, e diz, doutora Cátia, eu queria fazer um pacto antinupcial. Já começa que era contra as núpcias, né? Porque é antinupcial, não é antenupcial. Falei, não, mas é antenupcial que antecede as núpcias, certo? Anti é contra. Não, eu quero o que vem antes. Falei, então é antenupcial. Mas não é verdade? Pois não, eu quero que a senhora coloque, por favor, para mim, assim, que... Pois não, que eu e ele, assim... Vocês já entenderam o que é isso, assim? Eu até entendi, vocês entenderam sim. Mas ela queria que eu colocasse numa escritura pública que eles não tinham dever de fidelidade. É possível um advogado elaborar um documento em que coloque uma cláusula nula de pleno direito, pois é uma infração objetiva ao dever de fidelidade estampado no artigo 1566, inciso 1º do Código Civil? É possível? Agora, vai explicar. Sabe por quê? Porque essa onda da autonomia da vontade. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu posso, eu fico casada se eu quiser, se eu não quiser eu também não preciso, e tudo bem. A hora que eu quiser eu vou lá e descaso, se quiser caso de novo, com o mesmo, com a mesma, quantas vezes eu quiser. Porque no fundo é isso ou não é? É, só que tem uma coisa pequenininha, mas objetiva. Alguém é obrigado a casar para ter uma família hoje? Na época era para ter família legítima, né? No Código anterior, antes da Constituição. Alguém pode falar em família ilegítima hoje? Você pode dizer se certa formação tem ou não tem os efeitos do direito de família. Isso sim. E das sucessões, consequentemente. Mas você não pode dizer que não é família ou que não tenha intenção de. Então, vamos lá. O que acontece? Eu disse, a senhora, desculpa, mas realmente não é possível colocar isso. Não, mas é que eu e ele assim a gente quer, a senhora entendeu? Bacana é a gesticulação, né? Que a gente pode, assim, entendeu? Livremente. Eu falei, mas vocês não podem ir e vir? Vocês têm alguma restrição de liberdade? Não é disso que eu estou falando, a senhora não está entendendo, eu estava entendendo. É que eu posso, assim, ter liberdade. Falei, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Essa liberdade, eu vou explicar para a senhora. No casamento, há o dever de fidelidade. Estampado nesse artigo 1566. Eu mostro, porque é bom mostrar, né? Para não dizer que é retrógrado, que é antigo e tal. E aí, a senhora não é obrigada a casar. Se vocês quiserem ter essa vida livre, não é? Sem que seja no carnaval, porque ela me disse que eles queriam viver fantasias. Fantasia com processo formal de habilitação não combina muito. A não ser no carnaval. Vocês estão entendendo? Nós temos que orientar as pessoas. Nós é que temos que orientar as pessoas.
Elas escutam isso, tudo bem, pode o que quiser, agora é só chegar lá e divorciar. O jornalista, primeiro dia que me entrevistou, dia 31 de julho, aquele que eu estava indo para o Gazeta ainda, 6 horas da manhã, eu falei, então, doutora Cátia, agora com essa emenda entrando em vigor, não tem mais separação, quer dizer que o casal pode entrar por uma porta do cartório e casar, e se quiser ele passa e sai pela outra porta divorciado? Não tem mais tempo? Resposta é, não tem mais tempo. Tem? Não. Tem que esperar 1 ano para separar? Não. Tem que esperar 2 para divorciar? Não. Isso é verdade. Não tem mais prazo, mas o Instituto da Separação subsiste, e a prova é aqui, o nosso novo CPC. Eu fico muito feliz, não porque eu tenha dito, mas porque olha, passei tantas noites em claro, estudando e tentando achar uma... Agora, essa coisa do direito à felicidade, me desculpem, família eudemonista, eu só peço uma coisa, responsabilidade, não é? Na Constituição das Famílias, porque não há código que dê conta desse jeito. Se cada um fizer o que bem entende, na hora que bem quer, com quem bem entende, e na medida que quiser, porque vocês sabem, né? Basta você acessar, tem ali, bem na chamada de uma página bastante respeitável, dizendo assim, você quer praticar poliamor? Vá para o Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, é família? Poliamor? Diversos parceiros amorosos. Amoroso é uma palavra que a gente usa porque é poliamor, né? Mas é a intenção constituir família para ter vários parceiros? Mas eu gosto de todos, me dou bem com todo mundo, ótimo, muito bom, mas não diga que é família. Se for, o filho está protegido, a gente sabe. Se nascer, está protegido. Agora, não pensa que vai conseguir, desse relacionamento, obter, por exemplo, alimentos, porque não vai. Não pense que vai casar, porque também não vai. 5. Aliás, mais de 2 já não pode, né? Certo? Vamos pezinho no chão? É bom. Artigo 23 do novo CPC. Compete à autoridade... Onde está a separação nesse novo CPC? Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Inciso 3º. Divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Lógico, porque se o bem está situado no Brasil, será recolhido onde o imposto? Não é aqui? Onde que vai se fazer a partilha dos bens? Aqui. Ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ou seja, se eu tenho bens situados no Brasil, a autoridade é de quem? Para fazer a ação de separação, de divórcio ou de dissolução de união estável? É da autoridade brasileira, ponto. Com exclusão de qualquer outra. Primeiro passo. Artigo 53. Qual é o foro competente para a propositura da ação? Para ação de divórcio, separação, é o inciso 1º do artigo 53. Anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Vejam que interessante o que esse código traz. Primeiro, o domicílio do guardião de filho incapaz. Por que é assegurado o domicílio do guardião do filho incapaz? A ideia não é proteção? Aquele que detém a guarda de um filho incapaz, menor ou incapaz, logicamente que é aquele que tem que ser protegido porque está de posse e na guarda deste filho menor. Então, esse é o primeiro. Domicílio de onde está o guardião do filho incapaz. Segundo, o último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. O último domicílio do casal. E vejam o inciso 3º. Do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, ou onde está o guardião, ou guardiã, de um filho menor, de incapaz, ou o último domicílio desse casal, ou, se não tiver nenhuma das partes residindo, vai ser no domicílio do réu. Em terceiro lugar. Primeiro, e são excludentes, certo? À medida que se encontra um, já se excluem as outras, certo? Muito bem. Por que nós vamos falar disso? Eu trouxe um acórdão recente, de 2015, para vocês verem. Essa questão do domicílio. Quando nós falamos de guarda de filho, aqui eu falei de guardião, não falei? Quando fala de guarda de filho, nós estamos discutindo se é domicílio do pai, se é domicílio da mãe, ou se são ambos os domicílios. E eu não falei residência, eu falei domicílio. Onde estão estabelecidos esses pais. Se for a guarda compartilhada. E aí? Qual é o domicílio?
Se declinar os dois, né? Tanto um quanto o outro. Ou aquele que declinar o domicílio. Porque há uma confusão entre domicílio e residência. Vocês já repararam isso? Onde reside o menor? Geralmente é o domicílio, onde é estabelecido o guardião, né? Lógico. Mas eu defendo, na guarda compartilhada, o duplo domicílio, todos sabem disso. E por muitas vezes eu fui questionada, mas escuta, a criança perde a referência, como é que isso fica? Eu já vou fazer uma pergunta objetiva aqui. Se eu tenho pais separados, divorciados, ou que nunca se casaram, e que já residem, portanto, em domicílios diferentes, verdade ou não? Qual é a realidade dessa criança ou desse adolescente? Tem dois ou não tem? Tem, não tem? Qual a referência? Se você quer compartilhar para assegurar o menor, não é isso? Esses dois têm que declinar o domicílio ou não tem? Tem, ainda que resida com um ou que resida com outro. Ainda que alterne as residências, mas os domicílios têm que ser declinados. Essa é a tese que eu defendo. Porque é a garantia do menor que nós estamos vendo. Não é isso? Vão vendo. O artigo 189. Os atos processuais, em geral, são o quê? Públicos? Sim. Todavia, tramitam em segredo de justiça. Que processos? Inciso 2º, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Está aí o direito de família. Se nós versamos sobre ações de Estado, logicamente que eu estou falando o quê? Se eu tenho menor, eu vou ter a atuação de quem, objetivamente? Do Ministério Público, não vou? Vamos ter. E essa atuação do Ministério Público, logicamente, que é como fiscal da lei, não é isso? Custos legis, para saber se está sendo aplicado o direito para proteger esse menor. Não é assim? E se a ação de Estado estão cobertas pelo segredo de justiça, pelo segredo de justiça, continuam cobertos pelo segredo de justiça, como já estavam no Código atual. Certo? Próximo. Aí vem as ações de família no artigo 693. Eu pensei alguns elementos para poder pegar a separação onde elas se encontram. O artigo 693, eu falo de ações de família, eu estou falando de contencioso. No contencioso, as normas desse capítulo aplicam-se a processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção da união estável, guarda, visitação e filiação. Quando nós falamos de guarda, nós estamos automaticamente falando de quê? Que nós temos um incapaz, não é isso? E se é pela faixa etária, nós sabemos que até os 18 anos incompletos, nós estamos falando de incapaz. Seja plenamente incapaz, seja relativamente incapaz. Não é isso? Muito bem. Então, nas questões de família, nas ações judiciais contenciosas, nós já sabemos que vai se aplicar as normas que estão no artigo 693 e no capítulo onde ele se insere. Mas, um pouco adiante, nós temos procedimentos de jurisdição voluntária. E aqui nós vemos o seguinte, no artigo 731, a homologação do divórcio ou da separação consensuais. Então, aqui já é jurisdição voluntária, estou falando de acordo, certo? Não é de litígio. E esse código prestigia, como nós dissemos, a composição, prestigia a conciliação, prestigia a mediação nas questões de família. Observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges. E aí vem uma ótima nova, né? Porque nós estávamos numa discussão, tem que ingressar com a ação, você tem que ajuizar uma ação de alimentos, uma ação de guarda, uma ação, não era assim? De divórcio, uma ação de... Não era? Partilha. Não. Nada mais justo do que você estar dissolvendo uma sociedade conjugal, no caso de separação, ou do vínculo, no caso do divórcio, que você possa tratar de toda a matéria que diga respeito à Constituição por essa via do casamento. E aí você tem o quê? Disposições relativas à descrição e partilha dos bens comuns. Disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas. E o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Vocês estão vendo o valor da contribuição? O que é o valor da contribuição? Então, dessa forma, nós primeiro, aqui estamos falando da parte judicial porque existem menores. Se eu falei de guarda, logicamente que eu estou falando de menores e não pode ser pela via extrajudicial ainda. O novo CPC não permite que seja feito dessa forma. E aí vem o parágrafo único, que se não acordarem sobre a partilha, foi o que nós acabamos de falar,
vai ser na forma estabelecida no 647 e 658. Próximo, por favor. Mas, aí, aplicam-se o 732, só para dizer que se aplicam as disposições relativas ao processo de homologação de divórcio, também as uniões estáveis, certo? Homologação da extinção ou dissolução da união estável, o mesmo critério. Agora, o 733 é aquele que vai consolidar o que já estava no 11.441, de 2007, na Resolução 35 e suas alterações do CNJ, porque quem disciplina a forma como a Lei 11.441 vai ser aplicada é a Resolução 35 do CNJ, de 2007, e as alterações que lhe sobrevieram, certo? Então, aí nós temos no 733 que o divórcio consensual, a separação de que nós estamos falando, e a extinção consensual da união estável, isso é novidade, porque não se tratava disso na Lei 11.441, só de casamento. Não se falava de união estável. Então, o novo CPC permite que também a união estável seja feita dessa forma. Né? Não havendo nascituro ou filhos incapazes, e como é que a gente prova isso? Não ter filho incapaz é fácil, né? Ou pela certidão de nascimento, ou se não houver nenhum filho, né, maior, mas declaradamente incapaz. Né? Mas e no caso dos filhos do nascituro? Logicamente que aí deve ter uma declaração de quê? De que a mulher não está gestante. Vocês sabem que é interessante isso que nós estamos falando? Porque é justamente a mesma coisa que acontece no artigo 1523 do Código Civil, quando se pretende regularizar, entre aspas, um impedimento, né, que é chamado de impediente pela doutrina, quando a mulher pretende se separar, ou perdão, casar novamente, sem ter dado prévia partilha dos bens do casamento anterior. Não é isso? Ou sem que ela prove que não está grávida, porque até 300 dias vai se presumir que o filho é de quem? Do marido anterior, tá certo? Então, como é que você afasta esse impedimento impediente? Somente provando que não está grávida. E aqui é da mesma forma. E aqui vem... observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições que nós acabamos de falar. Primeiro, a escritura não depende de homologação judicial. Aí vocês falam, mas todo mundo já sabe disso, não sabe? Pois é, já sabe, mas eu tenho acórdãos de 2014 e 2015 em que ainda se discute isso. Se pede homologação judicial de escritura, por quê? Em determinadas repartições, instituições financeiras, não se reconhece a escritura como aquela que pode ser executada como título hábil. E aí vai, especialmente instituições financeiras, não é? Se faz a partilha, tal, você leva, ela é documento hábil para isso já. Para fazer a partilha dos bens, basta apresentar na instituição financeira, está aqui. Essa conta dessa forma foi tal por decisão, por escritura pública, que não depende de homologação, não deve ser homologada, porque é instrumento hábil para ser executada, certo? Não, precisa da homologação judicial. Eu não trouxe hoje, mas eu tenho um acórdão, que é do INSS, em que se requereu a requerente pretendia fazer um levantamento, né, do INSS, de um fundo que ela tinha, e aí disseram, não, tem que ter um alvará judicial para isso. Mas já tinha sido declarado numa escritura de inventário que competia a ela. Já estava por tabelião, corretamente, nos termos da Lei 11.441. Só que continuaram exigindo. Então, olha o que aconteceu. Ela ingressou, comunicou que havia feito a escritura, mas que não estava conseguindo fazer o levantamento. Aí o juiz, do primeiro grau, decidiu da seguinte forma. Lógico que a senhora não precisa de decisão judicial. Esse documento já é documento hábil. E não deu a decisão favorável a ela. Ela ficou com uma escritura que não conseguia executar, né, fazer valer, e, ao mesmo tempo, uma decisão que negava o direito. Quer dizer, como é que você pode negar o acesso à justiça? Pode? É o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, do acesso à justiça. E ela recorreu. E aí uma Câmara brilhante, aqui é de São Paulo esse caso, o desembargador relator disse o seguinte, obviamente que a votação foi unânime. O desembargador decidiu da seguinte forma, de fato, não precisaria ter ingressado judicialmente. Tendo em vista que ela ingressou, conceda-se ao alvará. Até porque, aí vem uma tiradinha para os próximos não fazerem igual, né? Da primeira instância. Até porque, se ela impetrar mandado de segurança, ela leva. Tá certo?
Então, nós vamos só estender a tortura e ela vai conseguir do mesmo jeito. Gente, isso é recente. Desde 2007 já se fala, desde a Resolução 35, que é auto-aplicável, que não há necessidade, não precisa ser homologada a decisão. Ainda se discute nos tribunais pelo país isso. Constitui titulável para qualquer ato de registro para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Ótimo, porque o que estava na Resolução 35 passou a ser texto do novo CPC. Está claro, não está? Perfeito. E mais, o parágrafo 2º, que já estava de alguma forma, mas houve a incorporação do defensor público, que já havia acontecido por lei, não é? Mas passou meio desapercebido, e está aqui. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Muito bem. Esses assistidos, né? Volta só um minutinho. Esses assistidos, o advogado assistente, outro dia disseram, mas é porque ele só vai assistir? Não, é ele que vai orientar. Aliás, aqui, já faço um parênteses, chamo a atenção, que nós temos aqui no Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, mediante uma consulta que foi formulada, na época de 2007, em abril de 2007, 3 meses só que nós tínhamos a lei em vigor, 11.441, que, se não estiver assistido por advogado, ou se de alguma forma o advogado assinar, é uma resolução que nós temos do Conselho Federal da OAB, provimento 117, do Conselho Federal da Ordem. Se o advogado assinar um documento que ele não redigiu, que ele não orientou e pelo qual ele se responsabiliza, ele responde processo disciplinar, uma vez comprovado isso. Por que eu falo isso? Eu tomo essa liberdade de falar porque a primeira coisa, mas tudo bem, é só passar e assinar. Quem já não ouviu isso aqui? Sinceramente falando. É só passar e assinar que já fica tudo pronto no cartório, não é assim? Pois é, não é. Não deve ser assim. E o Conselho Federal da Ordem tem um provimento 117, guardem, 117 de 2007. Exatamente que disciplina, ele é específico, esse provimento, para a Lei 11.441, para as escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha com base na Lei 11.441. É específico para esse provimento. Não deve o advogado assinar documento para o qual não tenha participado ou colaborado ou redigido. Não pode, porque ele é o responsável, ele é assistente nesse aspecto, que ele é responsável, certo? Próximo. Aí outra coisa, constar da escritura, não é só constar da escritura, porque a resolução também 35, a qual me referi, do CNJ, é muito clara no sentido de que deve o advogado comparecer pessoalmente, munido do seu documento original. Não é cópia. As partes também têm que comparecer para a lavratura dessa escritura, munidas do seu documento de identidade original. Podem outros documentos serem apresentados, autenticados, mas esses, em especial, têm que ser apresentados originais. E lá, na hora, o tabelião, sim, vai tirar a cópia, extrair e autenticar, certo? Bom, se nós falamos de guarda, porque volta só 2 ali, mais um. Se nós falamos aqui, no artigo 693, da questão de guarda, eu queria chamar a atenção para um grande problema que nós temos vivido aqui hoje, e que antes mesmo de entrar no processo, nós temos que entender exatamente do que se trata. Por favor. Eu gostaria... 2 para frente. Aí. Primeiro, quando nós falamos de guarda dos filhos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é, nós estamos falando da posse física do menor, não é isso? Quem vai deter a posse física? Com quem essa criança vai ficar? Vejam como fica muito mais fácil de se entender. Falamos também do poder de imediatividade. O que é isso? Quem decide o que é importante para o menor? Tudo aquilo que diga respeito à criança e adolescente. Saúde, educação, lazer, alimentação, moradia. Quem vai decidir isso? Imediatamente, na hora que tem que ser decidido. Quem vai ser o responsável pela decisão? Então, quando nós falamos de guarda dos filhos, nós estamos falando da posse do menor, da guarda física e do poder de imediatividade. Só que essa guarda pode ser natural ou judicial. Ela é natural quando? Naturalmente no casamento, não é? É. Na união estável, naturalmente é dos pais a guarda. E na monoparentalidade, ou o pai ou a mãe que tem o filho e naturalmente exerce essa guarda. Mas, quando não há, ou mesmo aqueles pais que nunca se casaram, mas que têm os filhos, registraram os filhos,
Pode acontecer, não é? O registrar esse menor. Logicamente que, automaticamente ou naturalmente, serão os responsáveis. Mas, quando não há consenso, quando há necessidade da dissolução da união estável ou do casamento, quando esses pais não convergem a respeito do que seja importante, como decidir o que é importante, como decidir o que é importante para esse menor, nós vamos falar da guarda o quê? Judicial. E aí nós temos, sim, que tratar essas modalidades todas. Aí vão me dizer, mas não pode acontecer de fato também? Essa guarda não pode ser de fato? Pode, mas eu pergunto, qual é a garantia que o menor tem? Ou aquele que não disciplinou a guarda, não vive junto. Se o casal não vive junto, fica hora com um, hora com outro, porque nós nos damos bem, está tudo bem, a criança está registrada em nosso nome, tudo bem mesmo? Se um deles pegar a criança, numa hora de desentendimento, pegar a criança, eu estou dizendo criança, pode ser criança, adolescente, tudo bem, levar para outro estado, dentro do país, aquela pessoa que ficou, que não tinha conhecimento dessa viagem, seja o pai ou seja a mãe, que não seja aquele que está em posse do menor, pode pedir a busca e apreensão? Vocês sabem a quantidade de decisões que nós temos em que se requer a busca e apreensão de um menor, não tendo sido definida a guarda judicialmente? É incrível o número de ações que tem. Não é um novo Código de Processo Civil que vai dar conta. É esse tipo de conduta que resolve. Ou seja, quando as partes estão bem, mesmo quando elas estão bem, mas não vão permanecer juntas, esse é o momento de nós fazermos o quê? A disciplina ou a regulamentação da guarda e da visitação. Ah, mas eles estão bem, justamente é o melhor momento. É na hora que estão bem. Porque é na hora que não estão bem, é que aí você vai para o litigioso e é muito complicado. Estão bem, ótimo, então vamos regulamentar a guarda? Aí a advocacia preventiva, o advogado de família, principalmente que lida com a sucessão, ou com os ascendentes, com os descendentes de uma questão pontual que ele atende, logicamente que deve orientar antes de qualquer coisa, não é? E aí, ótimo, então vamos disciplinar a guarda? Vamos regulamentar a visita? Tá. Como é que é a guarda? A guarda pode ser quais as modalidades que nós temos de guarda? Uniparental, também chamada de única, chamada de exclusiva, também chamada de unilateral. O que é? Um dos pais detém a posse física e o poder de imediatividade. E o outro? É aquele que geralmente é provedor, não é isso? Mas não mais com exclusividade, porque nós sabemos que é na medida das possibilidades frente às necessidades do menor, certo? E é aquele que tem a posse física e o poder de imediatividade. Esse é uniparental. Ele é o guardião ou a guardiã. E o outro é aquele que, mais do que isso, é aquele que tem o dever de fiscalizar. Guardem isso. Aqui é o que eu costumo chamar de cereja do bolo. Vocês sabem por quê? Porque é impressionante o número de ações de prestação de contas que nós vemos ajuizados perante o judiciário, para que aquele que não é o guardião, exigir do outro que preste contas sobre a forma como vem exercendo a administração do valor da pensão. É verdade ou não? Ingressa com a ação de prestação de contas, 914 do CPC atual. Sabe o que acontece? Improcedência. O STJ já pacificou. Mas então não tem saída? Eu não posso saber como é que está sendo exercido o valor que eu estou depositando? Pois é para quê? Quem já não escutou isso? Olha, eu sei muito bem onde é que está nesse valor, tá? É para o namorado dela. É, não é? É, como diz o doutor Nelson brincando, é para bota e bolsa, bota e bolsa. Ou então, é a namorada nova. Olha a festa que ele deu, não é assim? Foi com dinheiro? Não, gente, vamos lá. Se aquele que não é guardião tem o dever de fiscalizar, vocês sabem qual que é o fundamento legal para ajuizamento de uma ação? É o artigo 1589 do Código Civil. Sabem como é que chama essa ação? Ação de fiscalização. Porque aquele que não é guardião tem o dever de fiscalizar. Não é direito só. É o dever. Aí você ingressa com o fundamento certo. Quero saber como é que está sendo administrado o valor. Quem vai ser o réu da outra parte? A parte contrária, quem vai ser? Aquele que detém o valor que está sendo administrado, que, portanto, está administrando, certo? É muito simples. Como é que eu posso ingressar com uma ação de prestação de contas em face do menor? Posso fazer isso?
Aí me disseram, mas sabe o que acontece? É que quem representa o menor é o guardião ou a guardiã. Errado, porque o titular do direito aos alimentos é quem? É o menor. Ele, que é incapaz. E, não e mesmo representado ou assistido, não tem que prestar conta de absolutamente nada. Ele é o destinatário. Vocês sabem por quê? Porque a pensão se destina ao quê? À sobrevivência, à subsistência. Essa é a natureza da ação de alimentos. Então, você vai exigir que o menor diga como é que ele subsistiu, diferentemente daquilo. Não, nem ele tem que prestar contas, não é de conteúdo patrimonial, objetiva a natureza dessa ação, porque se é de subsistência, para tudo. Agora, se é de conteúdo patrimonial, eu tenho do lado de lá o réu ou a ré, que será quem? Aquele que está administrando o valor que deveria ser destinado a quem? Ao menor. Perfeito isso? Então, se daqui para frente nós já começarmos a ajuizar as ações com o fundamento 1589, que é o exercício do dever de fiscalizar, nós já estaremos prestando um grande serviço à comunidade, né, jurídica em geral, e especialmente às pessoas que dependem do nosso trabalho. Certo? Aos nossos consulentes, aos nossos clientes, aos nossos mandantes. Então, falando da guarda uniparental, nós falamos, então, o guardião tem a posse física e o poder de imediatividade, e o não guardião tem o poder e o dever de fiscalizar. Ponto. Na guarda compartilhada, vou pular um pouquinho. Por que a guarda é compartilhada? Ela também é chamada de conjunta, não é isso? Por quê? Os dois podem deter a posse física e o poder de imediatividade. Decidem em conjunto tudo aquilo que é melhor. Ah, mas eles já não se davam bem casados, vão se dar bem depois de separados? É a primeira pergunta que eu faço. Que nos fazem, né? Só que aí tem o seguinte, eles têm que convergir, pelo menos, naquilo que diga respeito aos interesses do menor. Porque se eles não convergirem, desde que o mundo é mundo, quem decide, gente? É o judiciário, é ou não é? É o judiciário. É simples assim. Então, pelo menos o bom senso, e vem o trabalho do advogado que orienta, da advogada que orienta, no sentido de procurar compor as partes, pelo menos para que um possa mostrar ao outro, se eles não estiverem de acordo, o que é melhor para esse menor, certo? Nesse ponto vem um papel importantíssimo do advogado e da advogada. Eu faço questão de falar isso. Vamos fazer uma cultura de guarda compartilhada, que nós ainda não temos, embora tenhamos duas leis, a de 2008 que introduziu, a 11.698 que introduziu a guarda compartilhada no ordenamento. Agora a 3.058 do ano passado, que modificou de novo o Código Civil. Embora tenhamos isso tudo já de 2008 para cá, no ordenamento jurídico, não temos ainda uma cultura de guarda compartilhada. Vocês sabem onde começa? E eu faço questão de dizer, pelos advogados. Quem é que pleiteia perante o judiciário? Não são os advogados e os advogados? Quem orienta os casais? Não são os advogados e os advogados? Quem recebe o impacto do conflito ou a consulta daquele casal que pretende regulamentar a guarda, que por consenso, são os advogados. Nós é que temos nas mãos esse incrível poder e essa nobre missão de reestruturar as famílias. Certo? Então começa por nós. Eu fico muito triste, profundamente desolada, quando vem alguém para mim e diz, doutora Cátia, vamos decidir em juízo. Quando um colega fala isso, ou uma colega fala isso é um desserviço que se presta à sociedade, à advocacia. Vocês concordam ou não? E nós temos que tocar na ferida ou não temos? Temos, porque ainda existe quem se comporte dessa forma. É inaceitável. Então não adianta o CPC vir com mediação, com conciliação, com tudo isso, se nós não soubermos dialogar entre nós. Não é fato? Não é, doutor? Temos que dialogar. Colega, está acontecendo uma situação assim, fui procurado, é aquela história, eu vou entrar correndo antes que o outro entre. Mas entre aonde? Da Tavênia? Pelo cano. Porque você vai ficar agravo, de embargos, de não sei mais o quê, e vai decorar o código inteiro, pegar todos os recursos, e a família se destruindo, enquanto isso, tá certo? E você pega lá o resultado final, que seguramente será muito menos do que você faria se pegasse desde o início e estabelecesse o consenso. É fato ou não é? Vamos trabalhar pela cultura da guarda compartilhada? Colegas, a nossa postura é fundamental. Colegas e futuros colegas. É fundamental. Quem estuda hoje, está na faculdade, cursando o bacharelado, já está
se familiarizando com mediação, com conciliação, com arbitragem, com negociação, não é verdade? Eram coisas que eu, há 20 anos atrás, via, mas já tinha acabado faz tempo a faculdade, não façam as contas, certo? Mas eu fui lá conhecer algo que eu praticava e não sabia que tinha nome e sobrenome. Eu não sabia que era mediação, não sabia que era conciliação, e fui lá e entendi que era isso. Então, se hoje nós temos esses institutos muito claros, inclusive já dentro do nosso ordenamento aqui, no novo CPC, eles constarão expressamente, vamos trabalhar dessa forma, muitas vezes pré-processual, antes de chegar ao judiciário. Procure o colega, procure a colega, converse, não é isso? Vamos conversar? É possível? Pode ser que não. Amanhã mesmo, amanhã não, quarta-feira. Eu tenho uma reunião dificílima, quarta-feira. Eu estou preocupada com o que vai acontecer, porque eu sei que a pessoa é altamente beligerante. Daquele tipo que, sabe aquele que os advogados já desistiram? Eu falo, mas eu não posso atender, porque vai constituir advogado, só posso conversar na presença do advogado. Certo? Só não quer tentar, a senhora? Não, não quero tentar, porque eu já tenho um constituinte, está certo? Então, ela precisa trazer o atual, entre os outros 8 ou 9 que já mudaram. Se é uma pessoa que é tão beligerante, mas tão beligerante, será que a gente não consegue baixar essa adrenalina, ver que os filhos estão com problemas, foge de casa, um está sendo alienado, o outro está com problema de saúde. Será que não percebe isso? Não é verdade? Não adianta levar no médico, no psicólogo, no psiquiatra. Vocês sabem outra que está tendo hoje em dia, também que eu faço questão de chamar a atenção? Vocês estão sabendo da dependência de internet? É impressionante o número que eu tenho recebido, adolescentes internados em hospitais psiquiátricos. Eles só saem para ir para a escola, monitorados, e voltam, porque eles não podem ter acesso ao computador, porque eles não conseguem parar. Está desse jeito. É telefone, não é assim? Vocês já perceberam? É no telefone, aí isso, aí aquilo, aí pode, aí não pode. Tem de todo tipo, não tem? E aí é internação, porque os psiquiatras, os psicólogos consultados, estão indicando tratamento, os psiquiatras estão indicando medicamento pesado, tarja preta, para adolescente, gente, para dependência. Até que ponto? Então, nós temos que saber dialogar, não é verdade? Um pai que me procurou recentemente, o filho tem 16 anos, está internado. Eu falei, mas aonde? É um hospital psiquiátrico. Então, é remédio tarja preta, ele sai monitorado, vai para a escola, ele volta, ele tem a ludoterapia, tem várias terapias, para não lembrar que existe uma coisa chamada computador, que existe internet, que existe sala de bate-papo, que existe... Vocês entenderam? É com essa geração que nós estamos lidando. Haja novo CPC. Não é verdade? Mas, enfim... Então, a guarda compartilhada, as condições são iguais, na verdade, iguais, gente, essa palavra igualdade é quanto ao direito. Agora, quanto ao exercício do direito, é na medida das possibilidades. Certo? Essa é a igualdade. É na medida das possibilidades. Os direitos são iguais, o exercício é na medida que cada um pode. Vale para alimentos, vale para permanência com menor, posse física, como eu disse. E aí o que é a guarda alternada? Eu pulei por quê? Perguntaram para mim outro dia, a guarda alternada está prevista no Código Civil? Eu gostaria que alguém me respondesse. Não? Alternada está prevista? Alguém acha que está? Ninguém? A pergunta, o que é guarda alternada? É uma boa pergunta, né? Acredite, doutora, está. Sabe onde? Vamos lá, vamos pensar juntos? Guarda alternada. O que significa isso? O que se alterna? Aguarda. 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 Aguarda no sentido de estabelecimento de uma modalidade de guarda uniparental que se alterna em períodos determinados. Então, a guarda alternada nada mais é do que a guarda única, exclusiva, uniparental, que se alterna em períodos determinados. Entenderam? Vamos lá. Guarda alternada. Eu vou estabelecer que no primeiro ano, a mãe é guardiã única e o pai é aquele que tem o dever de fiscalizar, etc, etc. Direito à visitação, não é isso? No ano seguinte, eu vou dizer que o guardião único será quem? O pai, e a mãe passará a deter o quê?
o dever de fiscalizar e também terá o direito de visitar e regulamentar a visita, etc, etc. Certo isso? Isso é guarda alternada. O termo já diz, guarda alternada, a guarda que se alterna. Guarda compartilhada, todos juntos. Então, o Código só pode prever duas modalidades. A guarda única, uniparental, e a guarda compartilhada. Porque a guarda alternada é a única que se alterna em períodos determinados entre pai e mãe. Certo? Claro ou não? Mais ou menos? Justamente não está, só está na forma, está na forma de disciplinar. Por isso, não é que não está, está como guarda única. A forma de exercer a guarda é que é alternada. A guarda única se alterna. Não podemos interromper. Na volta eu falo. Tá? Na volta, guarda. Então, vamos deixar isso claro? Quando vocês têm uma decisão que diz a guarda compartilhada, segundas, quartas e sextas com o pai, não tem isso? Terças, quintas e sábados com a mãe, alternando-se e tal. O que está se alternando, gente? A guarda ou são os dias? Os dias. Primeira semana com o pai, segunda semana com a mãe. O que está se alternando? Os dias. A forma com que a criança vai ficar com a posse física. Mas se a guarda é compartilhada, ambos detêm o direito da posse física ou não? Sim, eles vão exercer da maneira que for melhor para eles. Temos que tirar essa dúvida já. Não existe a guarda alternada, que no país, aqui no Brasil, para nós é muito difícil, porque você já imaginou? Um ano com o pai, outro ano com a mãe. Aí, quando você vai para um país, como em alguns estados, nos Estados Unidos, por exemplo, vamos lá, que lá você tem um sistema de saúde, você tem um sistema de educação, não é isso? Muda de lá para cá, de cá para lá. E aqui é igual também? Vocês já imaginaram? O problema não é a distância física, tá? Já disseram, como é que vai compartilhar a guarda se o pai mora em Santa Catarina e a mãe mora em São Paulo, por exemplo? Dá para compartilhar? Dá. Dá. Porque se a ideia é que eles convivam mais, pais com seus filhos, nós temos que entender que, às vezes, a esses pais não será possível esse convívio tão próximo. É verdade ou não? Exemplo, vou dar para vocês o fundamento. O artigo 1569 do Código Civil. Raciocinem comigo. Eu disse que o 1566 tem deveres, dispõe sobre os deveres do casamento, não é isso? Deveres de ambos os cônjuges. Primeiro, fidelidade recíproca. Segundo, vida em comum no domicílio conjugal. Então, os casados têm que ter vida em comum no domicílio conjugal, ou seja, um domicílio, não é isso? O 1569 do Código Civil diz o seguinte: poderá ter mais de um domicílio e não infringir o dever do casamento de coabitação se tiver que atender ao encargo público, a deveres da profissão, ou qualquer outra razão que se considerar como aquela necessária para o exercício daquele direito. Certo? Ou seja, casados. É como está num artigo, inclusive, que eu publiquei em 2011, publicado pela Saraiva, nos grandes temas de família e sucessões, coordenado pela doutora Regina Beatriz e doutor Teodoreto, em que eu falo do domicílio duplo e defendo com base no 1569. Se até no casamento, que tem o dever de domicílio em comum, né, vida em comum no domicílio conjugal, você pode ter um permissivo legal que diz assim, mas pode, para atender a encargos, você ter 2 domicílios? Não pode? Pode. Prestou concurso para magistratura. Passou lá em Manaus. Não quer divorciar, não quer separar, mas não vai deixar de atender ao encargo. Prestou concurso, está lá. Pode ir lá ter outro domicílio ou não pode? Continua casado ou não continua? Continua. Está infringindo o dever do casamento? Não. Se até no casamento tem dever de coabitação, eu tenho permissivo legal, que dirá para proteger o menor? Lógico que eu posso ter 2 domicílios, certo? Lógico que eu posso ter pai que distante ou mãe distante por impedimento de estar em conjunto. Quero referenciar a presença da doutora Thaís Leites Toschi, que é coordenadora da jovem advogada na Comissão do Jovem Advogado e parceira da Comissão da Mulher. Doutora Thaís, também membro da Comissão da Mulher Advogada Efetiva. Bem-vinda. E aí, na pessoa de quem cumprimentou os jovens advogados. Não é? Eu também sou jovem advogada, tá? Há mais tempo, não ri, não. Não perguntei há quanto tempo, né? A doutora Thaís me convenceu outro dia. É boa de argumento. Então, achei que eu sou jovem advogada. Algumas décadas, mas tudo bem. E aí, voltando. Então, essa questão que nós falamos agora,
do domicílio e da residência e do convívio. Outro dia me disseram, vamos parar com essa história de direito de visitação, que palavra horrorosa, direito de visitar, pai que visita, pai visitante, mãe visitante, é horrível mesmo, né? Sabe por que nós não falamos de direito de convivência? Direito de convívio, gostei. É direito de convívio, não é? Dos filhos e dos pais. Nessa ordem, né? Porque os menores é que têm que ser protegidos. Então, olha que interessante. Se nós estamos falando nesse sentido, nós podemos ter pais que estão distantes, às vezes o pai não pode cumprir, está o tempo todo, mas pode, na medida da possibilidade, existem outros recursos hoje, não tem? Você não pode ter acesso, por exemplo, por um Skype, aqueles que têm acesso, hoje não é tão difícil também. Marca um horário determinado, sob a supervisão, obviamente, de um adulto. Sempre eu faço isso. Para pai ou mãe que não possam estar com os filhos, nós disciplinamos assim. Em tal hora, tal dia, vai acessar, o adulto vai acessar e vai acompanhar o diálogo que tem. É uma forma, inclusive, para pais separados procurarem se entender melhor. Porque fica aquela história, o que está falando na minha ausência? Não tem isso? E faz a criança de pombo correio, não faz? Vai lá ver o que tem na casa do seu pai, vai lá ver o que tem na casa da sua mãe. Tem namorado novo, tem namorado, é uma coisa horrorosa. Alienação na cabeça, não pode. Não é certo? Então, nesse sentido, a guarda alternada é a guarda única que se alterna. E mais uma coisa, guarda de nidação. Quem já viu aqui? O que é nidação? Tem a ver com? Ninho. É o ninho. Quem falou ninho? É isso. Ninho, ou seja, a criança fica num lugar fixo, nem na casa do pai, nem na casa da mãe, e os pais é que vão visitá-la. É raro você ter uma disciplina de tal ordem que isso seja possível. E nesses mais de 20 anos eu fiz uma vez. Deu certo. Deu certo. Porque os pais não podiam. O pai estava... ele é técnico de TI. Quem é técnico de TI sabe o que eu estou falando. Tem hora para entrar, não tem hora para sair. Não é assim? Entra na quinta, sai na segunda. Né? Às vezes não tem dia certo. E a mãe... Quando eles se separaram, ela estava cursando um curso de pós-graduação que daria a ela a condição dela ascender na carreira, o que seria benefício para o filho, com certeza. Então, para os filhos, né? O que eles fizeram? Eles combinaram que, e nesse caso, a nora se dá bem com a sogra, certo? Porque a avó paterna é que ficou com as crianças e os pais se alternavam ou visitavam a criança na casa da avó. Mas quem eram os responsáveis? Quem estava detendo a guarda? Os pais. A residência era onde? Na casa da avó. Certo? E os responsáveis eram os pais. Essa é a guarda de nidação. Vamos lá. Então, essas modalidades de guarda, logicamente, falando de guarda, nós falamos de poder familiar, ao qual estão sujeitos os filhos, enquanto menores, né? Sendo que esse poder compete aos pais, em condições de igualdade, só caberá a um deles com exclusividade na ausência ou no impedimento do outro. Né? Ou se esse outro for destituído do poder familiar, ou estiver suspenso, naqueles casos excepcionais que o Código Civil prevê. O artigo 1589 é esse que eu disse a vocês que seria a base, né, do pedido da ação de fiscalização. Agora, o doutor Leandro Nava, que está aqui, o vice-presidente da Comissão do Jovem. Não sei se daria para acompanhar por aqui. Se quiserem dar o prazer também de compor a mesa, por favor. Então, como eu dizia a vocês, o artigo 1589 é justamente este que dá o suporte para as ações de fiscalização da qual nós falamos agora, que tem rito ordinário, na qual se deve garantir, logicamente, a ampla dilação probatória e tudo aquilo que nós já sabemos. Por quê? Você vai questionar de que forma o valor está sendo aplicado. Aquela que vier responder tem o quê? Que dizer. Se você vai alegar, você tem que provar por que das desconfianças também. Vale para alteração de domicílio, uma ação de fiscalização. Só que você tem que ter prova. Nós vamos ver isso aqui, eu trouxe 3 acordos. Então, vamos lá. O parágrafo único fala do direito de visitação dos avós. E eu deixei aí, porque, como eu disse a vocês, aquele acórdão fala de avó, bisavó e trisavó. Tudo de um lado só. Imagina isso na multiparentalidade. Vai ter criança que, por ação judicial, vai passar o mês inteiro visitando os avós, tá certo? Não vai nem ter condição de se avistar com os pais, nem com os irmãos. O próximo, por favor.
Bom, o 1634 foi alterado também pela Lei 13.058. Então, eu trouxe agora, porque a chamada nova Lei da Guarda Compartilhada, na verdade, não é. É a lei que alterou novamente o artigo 1583, 1584, introduziu, e mais, modificou 1634 também, e eu trouxe aqui em vermelho para vocês verem onde alterou. Insere a guarda compartilhada e também insere o consentimento para viajar ao exterior, que nós já sabíamos que existia, logicamente, para viajar para o exterior a necessidade da autorização dos pais, né, de ambos os pais. Em território nacional não há necessidade, por isso que é necessário estabelecer ou fixar a guarda, porque senão você não pode dizer que o outro está retendo indevidamente a criança, porque tanto pai quanto mãe podem viajar pelo território nacional livremente, certo? E representá-los judicial ou extrajudicialmente. A próxima, por favor. Bom, essa lei é a lei que modificou novamente o que trata da guarda compartilhada, nesses dispositivos aqui. Eu vou chamar atenção só para o parágrafo 5º, nós já falamos dos outros, só selecionei alguns, que qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas. Nós já sabemos que a ação de prestação de contas, de que nós falamos aqui, para não haver confusão com o texto da lei, será uma ação de fiscalização. Com fundamento no artigo? Muito bem. Não utilizaremos o artigo 914 do CPC atual, certo? Utilizaremos, será uma ação ordinária, né, com fundamento no 1589, que é o exercício do dever de fiscalizar, certo? E aqui também eu chamo a atenção, porque nós sabemos que era muito difícil antes, né, se obter informação, por exemplo, aquele que não é guardião, de escola. Não é assim? Só pode com alvará. Tem que ter uma ordem judicial. Não era assim? Eu quero informações do filho. Não é guardião ou não é guardiã, não pode ter acesso, só por meio de por uma ordem judicial. Não, não é verdade. Nunca foi. Desde que se exerça o poder familiar, logicamente que se pode requisitar as informações, tem o dever de fiscalizar. Mas agora, hoje, isso é texto de lei. Está aí. Então, hoje, ninguém mais tem dúvida. Próxima. E fala em saúde psicológica. Só um minutinho, desculpe. Vocês viram aqui no final? Quaisquer assuntos que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica. Vocês perceberam como a questão da saúde, né, psicológica, não só a saúde física, logicamente, mas a psicológica, vocês perceberam como está cada vez mais dentro do nosso ordenamento nas questões de família? Perceberam isso? Nós precisamos ou não precisamos de profissionais capacitados e habilitados nessas áreas da psicologia, do serviço social, da medicina, muitas vezes psiquiatras, para trabalhar conosco? Precisamos ou não? Imagine os juízes, precisam ou não? Lógico, porque isso não é da expertise deles. Eles precisam ter conhecimento, não é verdade? E, para isso, eles têm que ter o suporte de um profissional da área. E isso está no novo Código de Processo Civil. Então, nós vamos ver já. Vamos lá. Outro que eu chamo a atenção é o fato de não confundirem esse parágrafo 2º, como foi veiculado, e vem sendo amplamente veiculado, que agora a guarda compartilhada é obrigatória. Não é obrigatória. Eu pergunto a vocês, se for colocar em risco menor, o juiz vai deferir a guarda compartilhada? Não trouxe o caso aqui, mas nós temos uma decisão em que o pai é usuário de drogas, não aceita fazer tratamento e pediu a guarda compartilhada e a redução da pensão alimentícia. Vocês acham que o juiz deferiu ou não? Não deferiu. Mas ele estava alegando que já existe uma lei hoje e que ali diz que só se um não quiser é que o juiz não vai deferir a guarda compartilhada. Só tem um pequeno detalhe. Encontrando-se os genitores aptos a exercer. Se é o poder familiar, é porque não foram nem suspensos, nem destituídos, lógico. Aí eles têm aptidão, porque naturalmente a guarda é deles, não é isso? Só que tem um pequeno e muito importante detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que essa aptidão também tem que ser, logicamente, no sentido de dar sustentação à guarda, não é isso? Como é que vai decidir se não tem discernimento? Pode decidir? Não. Dependendo do grau de comprometimento, nesse caso, por exemplo, desse pai que solicitou a guarda, que pleiteou a guarda compartilhada, usuário de drogas, e não se submete a tratamento, e não aceita, quer compartilhar a guarda e quer reduzir a pensão. Vocês acham que vai ao encontro do interesse do menor? Lógico que não.
Foi negado pelo juiz de primeiro grau e foi confirmado no tribunal. Certo? Então, isto de dizer que a guarda agora obrigatoriamente não. Ela preferencialmente será compartilhada. Porque a ideia é que os pais dialoguem mesmo não estando juntos. Porque, afinal de contas, o filho deles é um filho comum. Eles são responsáveis por esse filho. Certo? Outra coisa que é bom chamar a atenção também, que já estava pela Lei 11.698, que alterou o Código Civil, é o fato de que a guarda pode ser deferida a um terceiro. Nem ao pai, nem à mãe. Quando eu falo pai e mãe, não esqueçamos daquelas modalidades que eu disse, das uniões homoafetivas, podem ser dois pais, podem ser duas mães, certo? Quando eu falo pai e mãe, mas entendam o que nós falamos desde o início. Depende desse arranjo familiar, desse par. Mas seja como for, vejam só, se pai e mãe ficarem, como num caso que nós acompanhamos, 11 agravos de instrumento, 11, antes de ter a instrução nem caminhou, 11 agravos de instrumento, não saía da Câmara, que por sinal já era preventa, certo? Não saía de lá e não caminhava o processo. Era agravo em cima de agravo, em cima de agravo. Então, o desembargador advertiu as partes e os procuradores que, se eles continuassem dessa forma, agindo dessa forma, inclusive com o risco de instauração de alienação parental, de uma síndrome de alienação relativamente ao menor, que ele deferiria a guarda a um terceiro. E esse terceiro não necessariamente será da família. Será alguém com que a criança ou adolescente guardem o quê? Afetividade, né? Afinidade. E afinidade pode ser no sentido jurídico da palavra, né? Como pode ser também no sentido, né? Lato. Bom, outra novidade aqui é a multa de R$200 a R$500 por dia, pelo não atendimento da solicitação. Quando qualquer estabelecimento público ou privado não prestar as informações relativamente aos menores e que são obrigados a prestar. Certo? Então, aí, isso já vinha acontecendo no tribunal. Aqui em São Paulo já vinha acontecendo com frequência também. E pelo país, mas em São Paulo com frequência. E aí já está incorporado aqui, multa diária. Por último, a questão da audiência, aspas, de justificação, ou seja, antes do juiz deferir liminarmente, ou antecipar a tutela, no sentido de deferir modalidade de guarda, ele fazer uma audiência, para saber se efetivamente é o caso de deferir a guarda compartilhada. Então, quem milita na área sabe que muito raramente se concede liminarmente uma guarda compartilhada liminarmente. Então, nesse caso, essa audiência agora é prevista expressamente no Código de Processo Civil novo. Certo? Próxima. Bom, eu trouxe só 3 acordos aqui para mostrar para vocês. Esse caso, o pai alegou que a mãe queria mudar de domicílio, são separados os pais. Ele alegou e pediu que a guarda fosse compartilhada para que ela não mudasse de domicílio. Só que ele não provou nada disso. Ele não provou que ela ia mudar e o juiz de primeiro grau indeferiu. E o que ocorre é sede de agravo de instrumento, ele agravou e disse não, que agora tem a lei, e a lei diz que ele tem o direito de ter a guarda compartilhada, e que ela tem, e que ela vai mudar de domicílio, e que, portanto, ele quer que seja deferida a guarda compartilhada. Só estou mostrando que é recente, vocês podem ver que é de março desse ano, e foi negado, porque ele não provou. Ou seja, muda, gente. Se você não prova aquilo que alega, você obtém? Isso muda? Não vai mudar. Certo? Alegou? Tem que provar. É fato constitutivo do seu direito. Você tem que provar. E veja, então aqui ele já negou. Próximo, por favor. Esse caso é o que eu disse, a cereja do bolo. Então, estão aí os indicativos todos. Esse acórdão já em sede de apelação, votação unânime, é de Pernambuco e trata especificamente da ação de fiscalização de pensão alimentícia. E nós sabemos que pode ser uma ação de fiscalização das outras questões que digam respeito aos interesses do menor. Tá certo? É uma ação de fiscalização. Por quê? Porque aquele que não é guardião tem o dever de fiscalizar. Fica claro? Então, eu trouxe o acórdão. Esse acórdão também é recente, é de dezembro do ano passado. E é uma aula aqui dentro. Tem uma aula. Por que não é 914 do CPC? Por que não é ação de prestação de contas? Aliás, o STJ já decidiu, então não vai ser por aí mesmo. Mas está aí a explicação por que é com fundamento no artigo 1589. E esses acordos, obviamente, a palestra está filmada e vocês vão receber todos os indicativos, certo? O próximo. Essa outra eu trouxe também porque foi convertido o julgamento em diligência.
Olha que interessante. Já estava em sede de apelação. Portanto, já havia decisão de mérito de primeiro grau. E aí houve apelação, só que os julgadores, o órgão colegiado, entendeu o quê? Que não existia condição suficiente para o julgamento da forma como a instrução havia sido realizada. Então, transformou ou converteu o julgamento em diligência e determinou que as provas fossem produzidas na primeira instância. É uma coisa que muito pouco se lembra disso, não é verdade? Quantas vezes vocês viram isso recentemente? É comum a conversão do julgamento em diligência? Não é comum. Mas eu quero lembrar que essa decisão aqui é de abril desse ano. E trata especificamente da questão de guarda e regulamentação de visitas. Ou seja, não se esqueçam disso. Certo? Então, cautelar de guarda e regulamentação de visitas, a guarda compartilhada fixada, a ré apelou e pretendia a guarda unilateral, que ficasse com ela. E aí o que houve? O julgamento foi convertido em diligência, porque houve necessidade de melhor apuração dos fatos, o que só pode ocorrer no primeiro grau, tá certo? Da instrução. Então, impôs-se a conversão do julgamento em diligência para que as provas viessem e a prestação jurisdicional, logicamente, fosse adequada. Próxima. Então, a guarda, o que nós temos que pensar? Quando nós olharmos aquele dispositivo, você pegou aqui, né? Que trata da ação de guarda, nós temos que entender que, mesmo que seja por consenso, jurisdição voluntária, ou se for no litígio, nós temos que ter muito claro quais são o que é esse Instituto da Guarda, quais são as modalidades, de que forma se pleiteia, para depois nós chegarmos lá, seja por acordo ou seja no litígio. Porque o que vai estar na base, ou como diz, nos olhos da controvérsia, é o quê? O interesse do menor, certo? É o princípio do melhor interesse. Na alienação parental, a Lei 2.318, que introduziu esse instituto aqui para o nosso ordenamento, alienação parental, eu só trouxe o artigo 2º, porque ali se define, né, o que é ato de alienação parental. Primeira coisa, não confundir ato de alienação com síndrome de alienação parental. O ato ou atos que se praticam, que podem induzir ou levar alguém a sofrer de uma síndrome. Quando chegar a ser síndrome, já é patológico. Já se instaurou o processo de alienação naquela pessoa. E aí ele tem 3 estágios, pode ser leve, moderado ou grave. Sendo que o grave, nós podemos dizer que seja irreversível. Isso vai levar para a vida toda. E pelas gerações que se sucederem, se outras gerações houver. Certo? Porque muitas vezes a pessoa que sofre dessa síndrome não consegue, geralmente, não consegue se relacionar de forma estável, com estabilidade com outras pessoas, não gosta, não quer constituir família, porque tem péssimas lembranças da vida que teve, certo? Ou do relacionamento de seus pais, ou da sua família, porque vocês podem ver que, inclusive, avós também podem ser réus numa ação de alienação, como podem ser quaisquer pessoas que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Não são só os pais. Pai, família do pai, família da mãe, a mãe, certo? E qualquer pessoa que detenha a criança sob sua guarda, ou adolescente, sob sua guarda ou vigilância. Que atos são esses? É uma forma que se fala, na verdade, são situações que se cria para manipular a criança ou adolescente, para que ele odeie a outra parte da família, que não aquela, obviamente, que está manipulando, certo? E para quê? Simplesmente para afastar daquela parte da família. É manter afastado. Quando que isso acontece, geralmente? Ações de divórcio? Sim ou não? Separação? Também? Quando dissolução de união estável, e o que é pior, às vezes na constância dessas uniões. Às vezes na constância dessas uniões. E aí, nós temos que identificar o quanto precocemente possível. Por quê? Quanto mais cedo se identificar, mais cedo se conduz a um tratamento e maiores chances tem de recuperação daquele que sofre alienação. Certo? É bom a gente lembrar, e aqui não está, mas as estatísticas mostram que é grande o número, dependendo do grau de instalação da síndrome já,
pela sucessiva prática de atos de alienação, afastamento, não entrega a criança no dia da visita, precisa de exemplo? Desconstrói a imagem do outro, né? Não presta, nunca prestou, não trabalha. Vocês sabem como que é, né? Não consegue sustentar, não consegue, não tem caráter. É falar isso do pai, é falar isso da mãe para um menor. Fazer a criança ficar observando o que tem na casa do outro para poder trazer o relatório para entrar com uma ação de complementação de alimentos. Sabe essas coisas? Manipular. Manipular a criança e o adolescente. É uma atitude criminosa, verdade ou não? Você está desconstruindo a vida de uma pessoa, né? A forma, o caráter, tudo da pessoa. E olha o que acontece aqui. É um abuso emocional que pode causar distúrbios psicológicos, depressão crônica, eu não disse tristeza, eu disse depressão crônica. Depressão crônica, transtorno de identidade, de imagem, desespero, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade para o resto da vida. E vou trazer mais uma estatística aqui. Suicídio. É estatisticamente comprovado, é tendência ao suicídio. Porque é um momento que a pessoa não consegue mais conviver com o sofrimento e com a pressão. E aqueles que são mais suscetíveis, logicamente, que são mais, né, é mais provável que aconteça esse tipo de coisa. Se não suicídio, a tentativa de suicídio. A próxima. Bom, artigo 699 do CPC. Especificamente fala de alienação parental. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. O que é o especialista? Quem é o especialista? Psicólogo. Se vocês forem, se é da parte psicológica e emocional que nós estamos falando. Psicólogo, vamos lá. Se vocês forem ao texto da Lei 2.318, de 2010, chamada Lei da Alienação Parental, vocês vão ver lá que existe a exigência de um profissional capacitado, com histórico especializado em alienação parental. Com trabalhos acadêmicos publicados. Quantos que nós conhecemos assim? Desde 2010 eu venho falando isso. Não basta ser psicólogo, tem que ser um psicólogo especializado nesta área. Então eu volto a fazer a mesma crítica, certo? É alguém que detém um conhecimento e que vai auxiliar, porque ele é um auxiliar do judiciário. Ele vai auxiliar o juiz na tomada de decisão. É isso ou não? Se é melhor, é a mãe, é o pai, é compartilhado, está havendo alienação, não está havendo alienação? Em que fase ela está? Precisa de um tratamento para o processo? Nós vamos fazer instalar aqui sessões de mediação para poder entender. Aliás, mediação e conciliação é uma grande novidade desse novo CPC, não é verdade? Só que eu chamo a atenção para uma coisa, não confundir uma coisa com a outra, um instituto com o outro. Basicamente, se nós temos um terceiro, sempre, tanto na mediação quanto na conciliação, qual é a diferença básica que existe entre um instituto e outro? Vamos falar em conciliação, vou ser mais específica, no direito de família, tá? Muito bem, porque se fossem direitos disponíveis... Vamos falar de direitos indisponíveis. É possível nós temos conciliação e mediação quando se trata de direito de família? Resposta, sim. Sim. É recomendável? Resposta, sim. De que forma? Primeira coisa, sabendo distinguir uma coisa da outra. Na conciliação, existe a intenção, logicamente, de aproximar os interesses das partes para obter o quê? Um acordo. Essa é a conciliação. O terceiro vai agir, o conciliador, ele vai agir de posse dos direitos das partes, portanto, do conhecimento dos direitos, não dos direitos, do conhecimento dos direitos das partes, vai procurar aproximar o interesse e chegar num denominador comum que seja bom para todos. Essa é a conciliação, não é? Então, ele pode agir diretamente para aproximar esses interesses, falar com um, falar com outro, para tentar? Sim, faz parte. Certo? E o mediador? Não pode. Ele é um terceiro, sem falar dos princípios da oralidade, da celeridade, não estou nem entrando nesses detalhes, porque vocês vão ter uma palestra específica para isso. Por isso que eu nem pus, embora tivesse ficado com muita vontade. Mas, por quê? Porque o mediador é aquele terceiro que vai agir como facilitador
do diálogo. Perfeito? Então, essas sessões de mediação, e aí eu tenho algumas dúvidas com relação a esses 20 minutos que se fala aqui, que já se pratica, inclusive. Como é que uma sessão de mediação pode levar a 20 minutos? Porque a ideia do facilitador é que o diálogo seja facilitado para que as próprias partes percebam o que está acontecendo e elas cheguem ou não a um acordo, não é isso? Essa é uma diferença também da mediação. A ideia o tempo também, mas ele não é só, porque às vezes a conciliação demora também. Não vai na primeira audiência, tenta de novo. Então, aí que está. Eu penso assim, nós temos muitos colegas conciliadores, e agora temos até uma lei que disciplina. É bom a gente até, vou deixar para quem vai falar de mediação. Mas é importante nós falarmos o seguinte, esse terceiro, que eu quero chamar a atenção ele não pode interferir e não pode aproximar interesses. Coisa que o conciliador faz. Basicamente, a diferença, na minha opinião, maior é essa. Ele é facilitador de diálogo. Se é uma sessão, 2 sessões, até que, aspas, cai a ficha, até que as pessoas percebam aquilo que está efetivamente em jogo, sobre o que elas estão tratando, que elas estejam despidas de interesses pessoais e percebam que é uma família que está ali. Isso pode levar a algumas sessões, não pode? E pode não chegar a um acordo também, e ter sido realizada a mediação do mesmo jeito, certo? Ele é um facilitador de diálogo, com técnicas próprias, para que as pessoas despertem em si próprias, ou tenham despertado, o que é melhor para a própria família, certo? Aí o juiz homologa. Mas aqui eu chamo a atenção, se se fala de depoimento de incapaz e especialista, mais uma vez eu faço essa crítica. O especialista tem que ser especialista mesmo. É alguém que é psicólogo e que é formado, tem especialidade na área de alienação parental. Está na lei, 2.318/2010. Próximo. Bom, então eu vou trazer só os modelos aqui, 2 acórdãos eu trouxe, aqui para mostrar o seguinte. Quando eu disse que o comportamento lesivo, pai e mãe estavam alienando, os dois estavam alienando. Então aqui vejam, caso os estudos periciais apontem comportamento lesivo para a criança, seja da parte da genitora, seja da parte do genitor, providências enérgicas poderão ser adotadas, que passam tanto a suspensão das visitas, como também a reversão da guarda, pois a criança deverá ser protegida e ter sua integridade física e emocional preservada. Então, este aqui é o terreno onde nós estamos transitando, certo? Próximo. É do final do ano passado. Aqui a questão do abuso sexual. É importante nós falarmos isso, porque tão logo a lei de alienação entrou em vigor, o número de ações que nós vimos no judiciário com alegação de abuso sexual, enorme, para afastar aquele que se alega que esteja abusando, e depois lá se via, depois de 3 ou 4 anos, que não estava acontecendo, aquele ou aquela acusada de abuso, inocentado no processo criminal. Vocês acham que dá para voltar 3 anos da vida de uma criança, 4 anos? De uma criança que acreditou que foi abusada, porque acaba acreditando? E depois foi inocentado criminalmente? Como é que você restabelece esse vínculo? Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Nós temos que tomar muito cuidado, tanto que o Código de Processo Civil Novo se refere especificamente a isso. Porque qual é a tendência primeira que tem do juiz? É afastar, não é? Só que isso foi no início. Agora, atualmente, o que eles fazem? Permitem a visitação, mesmo com a acusação, desde que, obviamente, as provas não sejam contundentes. Mas a visitação é o quê? Monitorada, supervisionada. Certo? Pode visitar, mas vai visitar na presença de tal pessoa, de tal assistente auxiliar judiciário, ou por tanto tempo, para não permitir o afastamento. Porque, às vezes, é alienação, não é abuso. A ideia é um ato de... A acusação falsa é para alienar, é para afastar. Então, aqui vocês estão vendo? Ah lá. O resultado do segundo exame, concluído durante o processamento, também resultou negativo. A acusação de abuso foi falsa, indicando a prática de atos de alienação por parte da genitora em prejuízo à criança. Deve-se restabelecer a regular convivência entre a criança e o genitor, a qual, diante das circunstâncias que se revelam nos autos, sequer deveria ter sido interrompida. Olha o que você faz aí. Você volta no tempo? Já foi interrompida. Não fosse a temerária e insubsistente acusação da genitora. No caso, não há falta de provas, e provas, sim, de que os fatos relatados não são verdadeiros. Vocês viram? É do final do ano passado também. Próxima. Bom, pode passar.
Esse aqui foi a reversão da guarda das filhas menores em favor do pai. Alienação parental e negligência da mãe, e ela pedindo a guarda. É importante nós falarmos isso, porque ainda hoje, geralmente, quem detém a guarda é a mãe. Não pagar a pensão, nós até entendemos, porque é difícil não receber a pensão, ter que dar conta, ser guardião unilateral e não ter condição de arcar com as necessidades do menor. Mas tem uma coisa, gente, acusar de abuso sexual, ou porque não pagou a pensão, não poder se avistar com o filho, são coisas que nós temos que saber dividir. E trabalhar. Os advogados têm que trabalhar isso, não tem? Pode ficar sem se alimentar, o menor, sem morar, sem direito à educação? Não. Então vamos ver. Muitas vezes, quando eu sou procurada, mas escuta, eu trago ajuizamento de uma ação, oferta de alimentos. Oferta de alimentos, vocês estão separados, não significa que o menor não necessite, tá certo? Não. Ofereça. Não precisa de uma ação. Não tem que fugir da ação. Porque uma hora vai ser encontrado e vai ter que arcar ou não vai ter que arcar? Vai. Ofereça alimentos logo. Saiu de casa? Tá. Oferece os alimentos. Depois discute o resto. É mais prático. Eu costumo fazer isso e dá muito certo. Porque mostra boa vontade, ampara o menor na medida do que pode. Se pedirem 3 vezes mais depois, tem que provar que precisa 3 vezes mais, não é verdade? Tem também essa questão, né? Logicamente, de engenharia jurídica. Se você ingressa oferecendo o que você pode, e a outra parte vem que precisa de 4 vezes mais, tem que provar que precisa de 4 vezes mais, não precisa? Inverte a situação de quem pleiteia, vai ter que correr atrás para depois dizer que não podia. Pensem nisso. Próximo. Bom, eu vou finalizar falando da questão da parentalidade, mostrando que as diversas situações que nós temos hoje, a consanguinidade, a adoção interracial, a adoção homoafetiva ou parentalidade socioafetiva de que nós falamos, são as realidades onde nós vamos transitar com este código atual, com o que vai entrar em vigor, quando ele entrar em vigor. E aí, nós não podemos esquecer, a próxima, por favor. Eu até mostrei lá a árvore genealógica, que ainda alguns insistem em chamar de ginecológica, mas que, por favor, embora tenha alguma razão de ser, né, doutora Thais, nós temos que esclarecer, não é? É genealógica. Mas para quem fala que Decujos morreu e deixou 5 decujinhos, porque Decujos que morre, morreu 2 vezes, vocês concordam? Já é Decujos e morre. Quer dizer, ainda deixa 5 decujinhos. Mas você quer se matar, o que você faz com uma coisa dessa? Até que a ginecológica até que nem é a pior delas, né? Mas vamos lá. Então, família hoje, se é monoparental, se é biparental, um pai, ou mãe, ou os pais, homoparental, heteroparental, nós já vimos, diversidade de sexos ou não, multiparental e pluriparental, é o que nós falamos aqui, diversos pais e mães registrais, ou pelo menos mais de um par registral. Aí nós vemos assim, vejam como ficam, pode pôr? Como fica a criança? É verdade ou não? Criança, é como diz, outro dia me falaram assim, mas sabe o que acontece, Dra. Cátia? A criança acostuma com tudo, desculpem. Não acostuma. Vocês pegam as estatísticas do divórcio. O divórcio é de 77. Ele veio para corrigir uma distorção que existia no nosso ordenamento, que era o fato das pessoas quererem se casar e não poderem, e constituírem famílias entendidas como ilegítimas na época, porque não podiam se casar, é verdade ou não é? Desquitado podia casar? Desquitada podia casar? Não, e queria casar. E o outro que era viúvo, por exemplo, que não podia casar mesmo sendo viúvo. Sabe aquela situação? Era uma distorção social absurda. Ter filhos ilegítimos quando as pessoas queriam se casar e não tinha previsão no ordenamento jurídico para isso. É uma coisa. Outra coisa é pegar as estatísticas. Por favor, procurem essas estatísticas que eu não trouxe hoje. Mas há uma estatística de que 1/3 dos filhos do divórcio, 1/3 eu disse, e hoje nós estamos falando em 2015, 1/3 deles ainda não se adaptou à situação de divórcio dos pais. Muitos deles sofrem de depressão, estatísticas, e muitos deles têm problemas de relacionamento, justamente pelos exemplos que tiveram e pela vida que levaram. Aí você põe alienação, põe guarda, põe tudo no meio, certo? Hoje nós já sabemos que esses institutos têm nome e sobrenome, certo? Então não vamos permitir que isso aconteça. Só que também chegar a esse ponto, se é nuclear, se é binuclear, então a criança, tendo responsável, pai e mãe por ela, aqueles que se responsabilizem, nós dissemos já, dos pares homoafetivos, por favor. Nós não podemos esquecer, nós somos um direito de família, nós estamos falando de efeitos do reconhecimento dessa multiparentalidade que vem acontecendo pela via judicial. Nós temos que ter uma lei realmente que discipline que as famílias podem ser constituídas a partir de 3 pessoas,
Se o casamento vai ter que modificar todos os nossos os institutos, 3 pessoas que querem se casar. Olha, nós que militamos no direito de família, eu já passo de 3 décadas nessa área. Vocês imaginem só, se nós até hoje brigamos para conseguir buscar, na verdade, execução de alimentos, como é que faz? Muda de cidade, como é que você faz? Uma precatória. Aí muda de país, você vai com uma rogatória. Com esse monte de pai e mãe, você vai ter que entrar com uma imploratória. A imploratória não está no novo CPC. Eu procurei, não achei. Não tem imploratória. Então, ou seja, vamos resolver o que já está aqui sem solução, e já não está fácil, partir de um par responsável? Vejam, é parentesco, é nome, é dever e obrigação alimentar, é guarda de visitas, sucessórios, os direitos de toda espécie, quando se fala de família. Pois não. Próximo. O que está, afinal de contas, na base de tudo isso, o que é? O princípio do melhor interesse do menor, da criança e do adolescente. É esse que tem que ser preservado. E aí, eu trago para vocês, e gostaria que vocês conhecessem, eu faço um convite, para conhecerem a Associação de Direito de Família e Sucessões, presidida pela doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, tendo como vice-presidente o doutor Eduardo de Oliveira Leite, um grande professor, mundialmente reconhecido também, né, professor titular de 2 cátedras no Paraná. Muito me honra ser a diretora nacional de Relações Institucionais. E essa Associação de Direito de Família e Sucessões tem alguns pensamentos. Eu gostaria que vocês conhecessem, porque lá tem uma página, nós temos uma revista de Direito de Família e Sucessões, e faço a divulgação desse trabalho para que vocês conheçam. Não que vocês necessariamente concordem. Eu até gostaria muito, porque assim nós teríamos uma leitura cada vez maior e mais robusta e mais consistente, para podermos enfrentar as questões que a sociedade apresenta. Porque a sociedade é dinâmica, vai apresentando. Até que ponto nós temos que regulamentar tudo aquilo que a sociedade produz, não é verdade? E aí nós temos alguns pensamentos. A família, como base e núcleo fundamental da sociedade, necessita de proteção e segurança jurídica, em consonância com a ordem constitucional e com o que almeja a sociedade. É fato ou não? É ou não é? É. A família é o núcleo natural para a realização das pessoas, assim como para a criação, educação e formação de crianças, adolescentes e jovens, bem como para a proteção dos idosos. Outro, na família deve ser priorizada a segurança jurídica e o direito de família e das sucessões não é limitado aos interesses individuais. Porque família, quando nós falamos em família, nós falamos de uma função social. Ninguém faz família para si próprio. A família vem para a sociedade. Então, a família tem uma função social. Nós temos que pensar na sociedade, que é uma reunião de vários núcleos familiares, não é isso? Está aí o nosso site, é o www.adfas, Associação de Direito de Família e Sucessões.org.br. Aqui é direto de onde eu extraí essas frases, esses pensamentos nossos. Mas, entrando lá, vocês vão ver que tem decisões atualizadíssimas, revista própria, enfim. Já fizemos lançamento internacional, temos já praticamente todos os estados do país, nós já temos também as representações estaduais, e eu faço questão de que conheçam mais uma forma de enxergar o direito de família, porque não é a multiparentalidade uma obrigatoriedade dessa sociedade, nem dos legisladores, e nem nós temos que necessariamente concordar com isso. Agora, nós temos a obrigação de refletir a respeito, não temos? Essa é uma forma de vocês refletirem, concordando ou não. Conheçam os pensamentos, vejam de que forma, se puderem e se quiserem darem esse privilégio para nós, somos pensadores, lá nós temos Newton de Luca, nós temos, vocês vão ver lá Dr. Teodoreto, como eu disse, que é diretor nacional de publicações, doutora Verônica, diretora de Relações Interdisciplinares em nível nacional. Já tivemos lançamento em Portugal, já estivemos por 2 vezes lá, na Universidade de Lisboa, um trabalho aclamado, realmente o direito português é um direito que tem nós temos muito a ver, a aprender, a nos comunicar, enquanto direito comparado. Fizemos lançamento na Argentina já também, estamos caminhando pelo mundo. Então, aí fica o convite para que todos conheçam o trabalho, por favor. E eu vou finalizar dizendo que nós, mais do que advogados de direito de família, nós somos advogados da família, ou das famílias. E é importante que nós tenhamos isso como certo. Sabemos que com esse código novo, que agora deve entrar em vigor já, o ano que vem, a partir de 17 de março, nós sabemos que nós teremos um novo regramento,
que nós teremos uma sistematização, inclusive no que diz respeito ao direito de família, que é novidade para nós, e é muito bom, mas também temos que refletir muito, e o tempo é esse agora, período de vacância dessa lei. E o que todos nós buscamos, muito mais do que este processo ou aquele código, é justiça. Eu agradeço muito a atenção de todos, todas as senhoras e os senhores, e fico à disposição para eventuais questionamentos, que agora é o momento. Muito obrigada.